a gente vai estar conversando sobre hormônios, tá? Então, anota aí, todas as terças, às 7 horas da manhã, a gente vai ter uma longa conversa sobre hormônios. Eu sempre vou estar separando um hormônio para vocês e a gente vai estar conversando sobre esse hormônio, tá? E antes de começar a conversar sobre o hormônio específico de hoje, que eu separei para falar hoje, a gente precisa entender aí o que são os hormônios, como que esses hormônios funcionam, né? Então, vamos lá. Quem tiver aí papel, anota para não esquecer, porque tem questões aqui básicas que vocês precisam guardar, até para entender a live e entender as próximas lives que estão por vir, tá? Primeira questão que eu preciso que vocês anotem, que vocês guardem sobre hormônios é que eles funcionam como uma orquestra. E vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, que os hormônios funcionam como uma orquestra. Eles precisam estar em sintonia e estar em harmonia. Assim como numa orquestra, se um instrumento dá um problema, toda a orquestra vai desafinar, não é isso mesmo? Os nossos hormônios também são assim. Se um hormônio dá um problema, todos os outros hormônios, eles vão começar a dar problemas. E num primeiro momento, você não vai sentir muita diferença, né? Ele vai te mandar sinais que algo tá errado. É uma dor de cabeça, é uma pele mais oleosa, é uma queda de cabelo, é um problema intestinal, um problema gastrointestinal, para depois isso ser refletido em doença, né? Eu sempre converso aqui com vocês. Nós envelhecemos porque os nossos hormônios envelhecem, né? E os hormônios a envelhecer é esse hormônio começar a trabalhar de forma errada e como eles estão interligados, como eles estão conectados, se dá um problema em um, dá um problema em outro. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês guardem é isso. Os hormônios funcionam como uma orquestra, eles funcionam conectados, funcionam interligados. Segundo ponto, a função dos hormônios, né? Então, a grande função dos hormônios é que eles são mensageiros, eles passam mensagens, como se fosse aquela brincadeira de telefone sem fio. Um hormônio passa mensagem para outro, que passa mensagem para outro. Então, como eles estão interligados, se sai uma mensagem errada de um, vai uma mensagem errada para outro. E daí começa todas as alterações metabólicas que podem acontecer no nosso organismo, tá? Uma outra questão, terceiro ponto que vocês precisam guardar. Eles passam mensagens. Quem recebe essa mensagem na célula é um receptor. Então, o hormônio, ele não vai chegar na célula e vai jogar a informação dele. Ele precisa de um receptor nessa célula. Então, todo hormônio tem um receptor. E é o que a gente chama de chave e fechadura. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui é a chave do meu carro, tá? E essa aqui é a chave da minha casa. A chave do meu carro, ela não abre a fechadura da minha casa. E a chave da minha casa não abre a fechadura do meu carro. E assim vice-versa. Então, cada hormônio vai ter uma fechadura, que é um receptor, para que essa mensagem seja passada. Então, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio, ele não consegue passar a mensagem dele para o receptor da insulina, que é o outro hormônio. Apesar do cortisol e da insulina estarem interligados, a chavinha, né, o cortisol não consegue conectar com o receptor da insulina e vice-versa. Então, resumindo, os hormônios, eles funcionam como uma orquestra, tá tudo ali conectado, tá? Os hormônios, eles passam mensagens e cada hormônio tem um receptor. É importante que vocês guardem essas 3 informações para que vocês entendam como que esses hormônios funcionam, tá? Uma outra questão muito importante. Todos os hormônios que nós temos, mulheres, os homens também têm. O que difere é a proporção de um para outro. Então, todos os hormônios produzidos por nós mulheres também são produzidos pelos homens. O que muda é a proporção deles, beleza? Vamos lá. Hormônios. Tudo começa, a produção hormonal de qualquer hormônio vai começar aqui, na nossa cabeça. Toda a produção hormonal começa na nossa cabeça. Ah, Nutri, mas
os hormônios da tireoide. Não, na nossa cabeça. Tudo começa na nossa cabeça, tá? Então, a gente considera a região do hipotálamo, né, que é ali a região do nosso centro das emoções, o nosso centro da alma, como se fosse o grande maestro dessa orquestra hormonal. Então, aqui no hipotálamo, você vai produzir um monte de hormônios que vai mandar mensagem para o seu corpo inteiro. Então, é como se fosse um grande maestro mesmo, tá? Então, lá no nosso hipotálamo, tem uma glândula bem pequenininha, chamada hipófise, do tamanho de uma ervilha. E lá na hipófise é fabricado um monte de hormônios, tá? Nessa glândula bem pequenininha do tamanho de uma ervilha, que fica lá no nosso hipotálamo, no nosso centro das atenções, é fabricado, por exemplo, o hormônio que controla a nossa melanina. Então, se a gente tem muita melanina, a gente produz o quê? Qual doença que a gente desenvolve? O melasma. Se a gente produz pouca melanina, a gente tem o quê? O vitiligo. Então, muitas pessoas compram cremes e cremes e cremes milagrosos aí para tratar o melasma. Não que não vá tratar, mas parou de usar o creme e não cuidou do centro das emoções, que é o hipotálamo, babau, esquece, volta o melasma. Então, eu sempre busco e quero que vocês entendam que todo o tratamento de um sinal, de um sintoma, de uma doença, a gente tem que ir na causa do problema, tá? Então, o melasma, o vitiligo, a causa do problema tá aqui, no centro das emoções, porque a nossa hipófise não tá fabricando corretamente ou tá fabricando em pouca quantidade esse hormônio que produz a melanina, tá? Lá na hipófise também a gente produz o hormônio tireoide estimulante, que vai estimular a produção do T3 e o T4 na nossa tireoide. É lá na hipófise que a gente produz o nosso hormônio da juventude, o GH. E é lá na hipófise que a gente produz o ACTH, que é um hormônio que vai produzir o cortisol lá na adrenal, que fica no nosso rim. Então, o hormônio que a gente vai conversar hoje é o cortisol. Então, é importante que vocês entendam. Cortisol, ele é fabricado nas adrenais, lá no rim. Só que a produção dele começa aqui, né? No hipotálamo, lá na hipófise, a partir da ACTH. Então, tudo começa aqui e desce. Então, não tem hormônio que é fabricado aqui embaixo. Tudo começa aqui e desce, tá? Então, todo início da formação hormonal acontece aqui no centro das emoções, acontece lá no hipotálamo, que é o grande maestro dessa orquestra, tá? Então, o hormônio que a gente vai conversar hoje é o cortisol. E aí eu quero saber de vocês aí, coloca aqui se alguém já mediu cortisol, se alguém já fez exame de cortisol. Vai colocando aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. O cortisol, antes de mais nada, é um esteroide. O que é isso? Ele depende do colesterol para ser formado. Sim, o colesterol ajuda na formação de vários hormônios, não só o cortisol. Todos os hormônios que são considerados esteroides, eles precisam do colesterol para ser formado, tá? E o cortisol é um deles. Ele é um glicocorticoide. O que é isso? Ele atua no metabolismo da glicose. Ele aumenta as taxas de glicose no nosso sangue. Então, ele é um hormônio esteroide e um hormônio glicocorticoide. Ele participa ativamente do nosso sistema imunológico, da regulação do nosso sistema imunológico. E o hormônio cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse. Por isso que todo mundo odeia o cortisol. Ele é um hormônio maldito, ninguém quer cortisol, todo mundo odeia o cortisol, né? Mas não é bem assim, gente. O cortisol, ele é muito e muito importante. Aliás, a gente só tá aqui hoje porque os nossos antepassados tiveram uma boa produção de cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que nos prepara para a luta e para fuga. É aquele hormônio do ímpeto, né? De acontecer alguma coisa, a gente partir para o ataque, partir para fugir. É aquele cortisol que nos dá a ação, né? Que faz a gente tomar uma atitude. Então, é muito importante que o cortisol esteja regulado no nosso organismo, tá? Então, vamos lá. Você tá na praia, de boa lá, pegando sol. Um dia perfeito. Daqui a pouco alguém apita, arrastão. O que você faz? Você fica sentada? Não. É o cortisol que vai agir em você nesse momento. Você sai correndo, você pega as suas coisas e vai embora.
Se você é mãe, vê o teu filho cair, se machuca, abre o queixo, abre a cabeça, o que você faz? Você fica olhando, ah, que lindo meu filho. Não, você vai pegar teu filho e levar para o hospital. Quem está agindo ali é o cortisol. Então, a gente precisa do cortisol para essa ação de ímpeto, para a gente ter essa atitude momentânea de estar resolvendo alguma coisa. Então, o cortisol, o que ele espera da gente é essa ação de luta e de fuga. E isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa quando morre, o último hormônio que é desligado é o cortisol. Por quê? Até o último momento, o teu corpo quer te manter vivo. E aí, a última coisa que ele vai desligar em você, o último hormônio, vai ser o cortisol. Então, o cortisol ele é importantíssimo para a nossa saúde. Ele é importantíssimo para esse controle metabólico. Uma outra questão do cortisol é que ele controla o nosso ciclo circadiano. O que é o nosso ciclo circadiano? O nosso ciclo de noite e de dia. Então, quando a gente acorda, o nosso cortisol tá lá em cima. Por quê? Porque a gente precisa sair, trabalhar, agir, né? Ao longo do dia, ele vai caindo. Então, o cortisol, ele traz toda essa regulação e é muito importante, tá? O cortisol, ele tem uma característica muito grande, que é essa questão do alerta, né? Ele nos coloca em alerta frequente. E a grande questão do problema do cortisol vai estar aí, porque esses sinais de alerta que você manda constantemente para o teu organismo e ele não cai, vai entrar no estresse crônico que a gente fala. Então, a grande questão dos benefícios do cortisol tá quando ele é liberado de forma aguda. Então, quando você libera o cortisol de forma aguda, ele vai te ajudar a solucionar problemas, né? Ele vai te dar o ímpeto de resolver um problema, uma ação naquele momento. A grande questão é quando o cortisol ele é liberado de forma crônica, a todo momento. Então, eu dei o exemplo de um filho teu que cai, machuca, abre a cabeça, a primeira coisa que tu faz é pegar ele, levar para o hospital, resolver o problema, não é isso? Imagina um filho doente em casa, onde você como mãe não pode resolver o problema dele. E ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses doente em casa. O teu cortisol se mantém, crônico, toda a vida. Imagina você perder o emprego, né? No momento que você perde o emprego, teu cortisol, ele aumenta. E você começa a pensar um monte de coisa. Você fala, não, vou pegar minhas economias, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou procurar emprego. Imagina você não conseguir um emprego durante 1, 2, 3 meses, 4 meses, não tendo dinheiro. Tô vendo tua conta vermelha no banco. E teu cortisol lá, crônico. O grande problema tá aí. Lembra da pandemia, gente? Como que foi o início da pandemia? Todo mundo, pandemia, tudo vai fechar, fica em casa. O que o pessoal fez? Correu, foi comprar álcool, foi comprar máscara, foi botar estoque de comida em casa, todo mundo saiu para ação. A pandemia vai durar pouco, gente, vai durar 1 mês, 2 meses, a gente tá na pandemia até hoje, gente, né? Então o cortisol, ele foi se mantendo de forma crônica. O grande problema do cortisol está nessa parte crônica dele, de você todo dia tá mantendo um estado de alerta frequente. Então esse estado de alerta, ele é importante, né? Naquelas regiões que tem desmoronamento, você tem um sinal de alerta que vem aí uma tempestade, é importante esse sinal de alerta, né? Mas imagina um sinal de alerta frequente no teu organismo o tempo todo. Então, lembra que eu falei que o hormônio é um mensageiro? Ele passa a mensagem? Então, o cortisol, ele passa essa mensagem do alerta. Imagina mandando essa mensagem direto no teu organismo. Você vai ter alguma alteração metabólica. Primeira alteração metabólica do cortisol, sendo um glicocorticoide, ele muda a regulação da tua glicemia e da tua insulina. Então, você tem uma desregulação. Lembra que eu falei que os hormônios, eles são interligados? Então, se o cortisol, ele trabalha na liberação de glicemia, e para você trabalhar essa liberação de glicemia, você precisa da insulina. Então, cortisol e insulina estão interligados. Então, se você tem aí um sinal de alerta frequente, um estresse crônico, você desregula todo o metabolismo da glicemia e da insulina, podendo, por exemplo, ter e desenvolver um diabetes tipo 2, tá? Desenvolver uma doença, beleza? O cortisol liberado de forma
crônica, quando ele tá muito alto, ele é um comedor de músculo. Cortisol adora músculo, então você começa a ter catabolismo proteico, perder músculo. Quando você perde músculo, você tem o quê, gente? Diminuição do seu metabolismo. Você gasta menos energia. Naturalmente, você aumenta de peso, tá? Cortisol elevado desregula um monte de outros hormônios, hormônios sexuais, você altera a sua libido, desregula teu hormônio da tireoide, desregula todo o metabolismo da tireoide, prejudicando todo o teu metabolismo energético também, tá? Cortisol baixo. O que acontece, gente? Quando você mantém esse sinal de alerta durante muito tempo, você mantém o seu cortisol cronicamente alto, tá? Uma hora, esse cortisol chega numa fadiga e ele cai, que é quando o cortisol tá baixo. Então, o cortisol não pode nem tá alto, nem tá baixo demais. O cortisol tem que estar dentro de uma média. Quando ele tá alto, você tá nesse estresse crônico, nesse estado de alerta frequente. Quando o cortisol cai, você entra numa fadiga, que a gente chama de fadiga adrenal. É quando você coloca a tua adrenal em dormência, quando você coloca a tua adrenal tá tão fadigada que ela não consegue mais funcionar. E o teu cortisol cai. Quando o cortisol cai, é um outro perigo. Por quê, gente? Porque você não tem mais sinal de alerta. Você não tem mais ímpeto de nada. Você não tem mais vontade de fazer nada. Você entra num estado de fraqueza, de fadiga mental, de fadiga física, de tudo que você não quer levantar da cama. Então, assim, cortisol é extremamente importante, mas você tem que manter ele numa média. Alto é ruim, baixo demais é ruim. Uma outra situação que aumenta muito o cortisol são as atividades físicas muito extenuantes ou atividades que demandam muita adrenalina, né? Isso acaba extenuando demais o nosso cortisol. Então, ele entra aí numa fadiga crônica muito rapidamente, porque você está liberando muito cortisol, tá? Gente, tem alguma dúvida aí? Tô vendo uma dúvida aqui. Da Kátia. Obrigado, Kátia. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam que cortisol alto é ruim, cortisol baixo é muito ruim. O ideal é que eles fiquem na média. E uma observação para vocês, tá? Lembra que o cortisol é um hormônio que ele nos protege? Ele é o último hormônio a ser desligado quando a gente morre. Então, quando a gente fica doente, a gente aciona também o cortisol. Quando a gente tem muita dor, principalmente aquelas dores musculares, dores nas costas, a gente aciona o cortisol para melhorar essa dor. Pacientes asmáticos, pacientes com dermatite atópica, a gente aciona, paciente com muita alergia, a gente aciona o cortisol para melhorar essa alergia. Quando o cortisol não dá conta, o que a gente faz? Toma um corticoide. Então, pacientes asmáticos com dermatite atópica, ele tem lá sempre na caixinha dele um corticoide, não é mesmo? Pacientes com doença autoimune, sempre tem lá o seu corticoide. Por quê? Ele vai melhorar todo esse quadro de dor, esse quadro alérgico. Uma pessoa que toma corticoide durante muito tempo, é muito, muito importante que faça o desmame desse medicamento quando for retirar esse medicamento. E por que isso? Porque imagina que você produz o cortisol no seu corpo. Se você tá dando cortisol de fora, a tua adrenal vai falar assim, pra que eu vou formar cortisol se essa pessoa tá tomando cortisol? Então a sua adrenal, ela entra em dormência, ela para de fabricar o cortisol. E daí se você para de tomar o corticoide de repente, você entra numa fadiga adrenal, onde você se sente muito cansado, onde você se sente muito debilitado, onde a tua disposição é zero. Então, você nunca pode parar de usar um corticoide de uma hora para outra. Você tem que fazer o desmame. Isso é muito sério, para que você não entre numa fadiga adrenal. E por que isso é muito sério, gente? Porque corticoide é vendido livremente nas farmácias. Então, uma dorzinha de garganta, aí vai lá e toma um Predizin, não é isso? Toma um corticoide. E o grande problema é que a pessoa toma 5 dias e acabou. Altas dosagens. Então, é preciso fazer um desmame do corticoide, principalmente pacientes autoimunes que tomam corticoide durante muito tempo. Não é simplesmente parar de tomar, porque você pode gerar aí uma fadiga da adrenal. E a queda do cortisol é pior do que um cortisol muito elevado, tá?
E, gente, o que a nutrição pode fazer para ajudar a melhorar todo esse excesso do cortisol, todo esse quadro de cortisol muito alto, onde que a nutrição ela vai tá atuando, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam que a regularização de um hormônio, de qualquer hormônio, o primeiro passo é mudança do estilo de vida. E é algo que eu vejo que é pouco feito. Quando você pega um paciente com uma testosterona baixa, com uma insulina muito alta, a primeira coisa que é feita é toma logo um remédio para você aumentar essa testo, toma logo um remédio para diminuir essa insulina. E não muda o básico, o principal, que é a base, que é o estilo de vida. Então, para corrigir qualquer hormônio que seja qualquer, você tem que mudar estilo de vida. Se, obviamente, esse hormônio continuar alterado, você parte para o uso de um hormônio para normalizar. Mas para corrigir o hormônio, o ideal sempre é melhorar o estilo de vida. Quanto menos você corrige o hormônio com o hormônio, melhor, tá? A Darlene está perguntando se a baixa de... Sim, tem a ver com a depressão, sim. Depressão, ansiedade, irritabilidade, compulsão, né? Principalmente por carboidratos. Então, o cortisol, no momento de alerta muito, muito alto, ele aumenta a irritabilidade e a ansiedade. E quando ele cai bruscamente, você tem aí um quadro de depressão mais severa, de compulsão mais severa, tá? Principalmente por carboidrato, porque cortisol está interligado com um neurotransmissor chamado serotonina, que é do nosso bem-estar, do nosso prazer. E aí você acaba tendo interferência aí na questão emocional também, tá? Então, cortisol alto e cortisol baixo vai ter relação com as nossas emoções também, tá? Então, o que a nutrição ela pode ajudar, né? Como a nutrição ela pode ajudar na regulação do nosso cortisol, para que ele se mantenha sempre estável, tá? Primeira coisa, e antes de qualquer coisa, é dormir bem. Lembra que eu falei que o cortisol ele regula o nosso ciclo circadiano, nosso ciclo dia e noite? Então, tudo começa a partir de um sono de qualidade. Quando a gente dorme bem, naturalmente a gente tem uma boa regulação do nosso cortisol. Acordar cedo. Sabe qual o horário do nosso pico de cortisol? 6 horas da manhã, gente. Então, a gente tem que acordar cedo para se manter alerta, né? Para ter o ímpeto e vontade de fazer as coisas, para regular esse cortisol ao longo do dia. Então, dormir cedo, acordar cedo é uma ótima forma de regular o nosso cortisol, tá? Segunda questão em relação à regulação do cortisol. Lembra que eu falei que ele trabalha no metabolismo da glicose, ele aumenta as taxas de glicose do nosso sangue? Então, a gente tem que ter uma alimentação pobre em carboidratos de alta carga glicêmica, alto índice glicêmico. Então, parar de comer farinha branca, parar de comer açúcar, pizza, doce, sorvete. Tudo isso vai desregular o nosso cortisol também, tá? Segunda questão, 2 vezes ao dia, principalmente pela manhã e à tarde. Pela manhã o nosso cortisol aumenta e à tarde ele vai diminuindo. Então, a gente precisa ali trabalhar na adaptação desse cortisol, regular esse cortisol ao longo do dia. Quem faz isso são os adaptogênicos. Adaptogênicos são ativos que modulam o nosso cortisol. E onde que você encontra adaptogênico? O chá de tulsi é excelente, chá de ginseng, maca peruana, todos são adaptogênicos. Cápsulas de ashwagandha, rhodiola rósea, você não encontra chá de ashwagandha nem de rhodiola, você tem que comprar rhodiola rósea, ashwagandha, tudo isso vai regular ali o nosso cortisol. O ideal é tomar de manhã e à tarde para modular esse cortisol, tá? Jejum intermitente. Jejum é uma excelente estratégia para modular o nosso cortisol. E daí... Nutri, quanto tempo de jejum? 12, 14, 16? Independe o tempo do jejum. No mínimo 12 horas de jejum, tá? Você já ajuda nessa regulação do cortisol. Mas o tempo do jejum, ele vai estar diretamente relacionado ao objetivo do paciente, aos outros exames do paciente. Mas jejum intermitente é excelente para essa modulação do cortisol. Então, dentro da nutrição, é muito importante que você
Tenha alguns adaptogênicos ao longo do dia, que pode ser na forma de chá ou na forma de cápsula. Diminuir o consumo de carboidratos de alta carga glicêmica. Inserir o jejum no seu dia. E em relação a melhora no estilo de vida, o que vocês têm que fazer? Dormir cedo, acordar cedo e fazer atividade física. Lembra que eu falei que o cortisol é um hormônio que nos prepara para a luta, para fuga? Então, no momento que esse cortisol está desregulado, a melhor forma de você regular o cortisol é fazendo uma atividade física, tá? Então, é importante fazer a atividade física. Peraí, deixa eu ver aqui as perguntas. Minha irmã tá perguntando se Super Coffee quebra o jejum. Meia dose não quebra, tá? Não toma a dose dele toda, não. Meia dose do Super Coffee não vai quebrar, tá? O ideal seria realmente só o café mesmo no jejum. Se você vai treinar, quer um pouquinho mais de energia, o Super Coffee, ele tem o TCM, que é uma gordura de absorção rápida, então meia dose de Super Coffee já não vai quebrar o jejum, tá? Gente, que horas são? 7h28, é nossa live, essa live semanal rapidinha de 30 minutos. Hoje começa o nosso ciclo de lives sobre hormônios. O nosso hormônio de hoje foi o cortisol. Na próxima semana a gente vai falar de outro hormônio, então se vocês quiserem uma sugestão de hormônio pra gente falar na próxima semana, vai mandando aqui no direct pra mim, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a ação do cortisol no nosso organismo. Ele não é um hormônio ruim, ele é muito, muito importante para nossa regulação do nosso metabolismo, tá? Mas ele tem que estar num nível adequado, tá? Então, uma coisa que eu não falei para vocês sobre o cortisol. Você pode medir o cortisol no sangue ou você pode medir o cortisol na saliva, tá? Aí depende do profissional. Eu gosto mais do cortisol salivar. Você tem que medir até 1 hora que você acorde, né? Acordou, até 1 hora você vai medir o cortisol. Dependendo, em alguns casos, a gente pode pedir a curva do cortisol. Como que seu cortisol se comporta durante o dia inteiro. Pra gente entender exatamente como que tá esse cortisol, tá? Nutri, caldo de ossos de pés de galinha quebra o jejum? Quebra. Quebra sim, tá? Depois falo os chás novamente. Então, chá adaptogênico, chá de tulsi, chá de ginseng é excelente, chá de alcaçuz é muito bom, são os chás adaptogênicos. E os ativos que ajudam nessa questão de regularização do cortisol, sempre que vocês ouvirem eu falar adaptogênico, é que modula esse cortisol. Então, quais os ativos adaptogênicos? Maca peruana é excelente, ashwagandha, rhodiola rósea, tá? O próprio Panax ginseng ou Panax coreano em cápsula, se você não conseguir achar o chá, ajuda também, tá? Gente, tô indo, tá? Qualquer dúvida, só mandar aqui no direct que a gente vai conversando. Na próxima terça, às 7 horas da manhã, a gente vai estar conversando novamente sobre hormônios. Eu vou escolher um hormônio para estar falando com vocês. Se vocês quiserem e quiserem dar uma sugestão, só mandar no direct para mim.